O dinizismo está on fire. E fala pessoal que tá falando, é Matheus. E hoje nós vamos fazer a análise de Corinthians 1, Vasco 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E bom, pessoal, a verdade é que hoje o Corinthians jogou com 12. O Corinthians jogou contra 12, né? Porque o Corinthians ele teve a expulsão do André. O André, vamos falar novamente de novo, o André sendo expulso mais uma vez num jogo muito importante pra gente. Vamos falar da partida do Ranieri, que foi uma partidaça. Falar do dinizismo, do próprio Diniz, que vem encaixando pelo menos um sistema defensivo muito sólido com o time do Corinthians, né? E vamos falar da partida do Cauê também, o goleiro da base aí que soube e passou um pouco de segurança para o time do Corinthians hoje, sem o Hugo, né? Suspenso. E bom, vamos começar que o jogo hoje estava com cara de final, a verdade é essa, porque o Corinthians ele tinha enfrentado o Vasco pela final da Copa do Brasil e eles estavam mordidos, e com 5 minutos de jogo já dava para ver que os jogadores estavam se estranhando muito. Você via embate, via enroscões, via empurrões de cada um dos dois lados, e você sentia ali um gostinho de que o Vasco queria uma vingança. O jogo foi muito travado, muito truncado por conta desse embate, porque o time do Vasco faz muitas faltas no meio campo, ia picotar o jogo por completo, e o time do Corinthians é o time que mais faz falta no campeonato. Então ia ser um jogo muito faltoso. Não à toa, no primeiro tempo, terminou com 12 faltas para o Corinthians e 10 para o Vasco. E o gol do Corinthians saiu com a jogada pelo lado esquerdo, né? Que o Corinthians hoje ia atacar muito pelo lado esquerdo, porque o seu lado direito estava improvisado, né? Com o Ranieri. O Ranieri jogou improvisado de lateral. E então o Corinthians ia atacar muito pelo lado esquerdo, que ia fazer uma dobra ali com o Vitinho e o Matheus Bidu. A bola chega no Vitinho, ele dá o tapa no Garro. O Garro que vem tendo uma excelente fase. Ele pode estar em jejum há muito tempo sem marcar gols, mas dando assistência, ele tá sabendo fazer com exímia perfeição para os seus companheiros. E aí ele dá um tapa de letra, o Bidu domina, ajeita e bate de direita no canto do Léo Jardim e para abrir o placar. O Corinthians, antes do gol, ainda teve duas cabeçadas com o Gustavo Henrique na bola parada e uma com o Ranieri. O Corinthians é um time muito forte na bola parada, e o time do Vasco sofre um pouco por conta da sua estatura, não é um time muito alto, e é um pouco mal treinado, acredito eu, nas bolas paradas. O Renato Gaúcho tem que ajeitar esse ponto do time do Vasco. Já na continuação do jogo, a gente entra no assunto do André. O André, cara, é um moleque muito bom, um moleque que joga muito. Eu não gostaria de queimar ele. Eu não fiz o jogo contra o Palmeiras porque eu tava doente. Mas senão eu ia falar que ele foi burro. Porque, cara, você num clássico, você não pode dar brecha pro seu adversário jogar e aproveitar da sua besteira, da sua infantilidade pra sair como um burro. E ele foi burro. A verdade é essa. E aí, no jogo de hoje, cara, você tá no ataque fazendo pressão, o cara tá de costas e você dá uma entrada desnecessária, sabe, sem motivo algum. E isso causou a expulsão do André na partida de hoje, em um jogo que estava controlável pelo lado do Corinthians, já que o jogador de mais perigo do Vasco, que era o Andrés Gomes como titular, que depois vai entrar o Rojas, o camisa 10, que é muito bom jogador, depois vai entrar o Spinelli também, que é o 9 deles, que entraram ao decorrer do jogo, eles estavam no banco. Então o Andrés Gomes, que era o melhor jogador, estava sendo quase anulado pelo Ranieri, e você vai e dá esse carrinho por trás, totalmente desnecessário, muito burro, e acabou sendo expulso. E aí o Corinthians ia ter um segundo tempo inteiro para jogar com um a menos e segurar o Vasco na sua própria casa. E aí o Corinthians vai para o intervalo, volta. O Vasco, a verdade é que o Vasco, ele no primeiro tempo ele não surgiu muitas ações de perigo. Aliás, teve uma bola só, foi um passe enfiado do Tietê pro David, eu acho. O David ele tenta dar uma cavadinha por cima do Cauê, o Cauê pega e o Corinthians sai jogando depois. O Gustavo Henrique afasta, na verdade. E o segundo tempo era o Vasco atacar e o Corinthians se defender. O Vasco, que botou o Rojas para jogar, para ser o pensante, o camisa 10, e era a bola nos pontas, para os pontas tentar cruzar a bola na área, e chuveiraram muitas bolas na área desnecessária, tentaram dar passes em profundidade num jogo que o Corinthians não ia dar profundidade para o Vasco. Eu não entendi por que o Renato Gaúcho deixou o Bremer jogar durante 90 minutos, cara. Você não pode jogar com um atacante móvel,
durante 90 minutos, a não ser que você ponha o Spinelli já no intervalo para ficar chuveirando bola na área e dar algum resultado para o Vasco. Mira nele, vamos ver se ele ganha de cabeça em alguma do Gustavo Henrique. E como eu falei, o time do Vasco, estaturamente, é baixo. Então, você chuveirar a bola na área com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista lá dentro, é burrice, sabe? É burrice. Então, o Vasco tinha que trabalhar com paciência e, infelizmente, não foi isso que o time do Vasco fez. Tava com muita pressa de finalizar as jogadas, acabava finalizando muitas jogadas de qualquer maneira, começou a chutar de fora, e o Cauê fez algumas belas defesas, mas algumas iam lá para a arquibancada, então acredito que não eram as melhores tomadas de decisão do time do Vasco. E o Corinthians ia jogar no contra-ataque. E o Corinthians, infelizmente, não teve nenhuma possibilidade de contra-ataque para matar o jogo. E foi um segundo tempo muito abaixo. Isso é bem real. Mas falando das individualidades, a partida do Matheus Bidu foi impecável. O Bidu é um cara que chegou criticado no Corinthians. Ele passou por diversas coisas de sem treinar com o elenco, de excluído de jogos, de várias outras coisas, e agora tá dando a volta por cima como o lateral principal do Corinthians e sendo fundamental nesse time. O Will Ranieri, cara, ele é eu acho que ele é o principal jogador desse time do Corinthians, porque quando ele tá, ele consegue dar mais mobilidade pro Bidon jogar, quando ele tá no meio campo, né, principalmente como de volante, ele consegue dar mais liberdade pro Bidon jogar, pro Garro jogar, porque ele vai fazer esse trabalho sujo. E o Ranieri faz com perfeição esse trabalho. Ele, a verdade, é um Ralph 2.0 e ele tá cumprindo essa função perfeitamente. Já o Cauê foi um bom goleiro, passou muita segurança na partida de hoje. Na verdade, o Vasco não surgiu muito perigo, mas ele pôde fazer boas defesas e conseguiu ganhar muito tempo com as bolas paradas e ceras, né? Que ele conseguiu fazer. A partida do Alan também foi boa. O Alan conseguiu correr e fazer esse trabalho sujo no meio-campo, já que o Raniel estava de lateral, e foi um bom trabalho. E falar do Diniz. Cara, o Diniz conseguiu, pelo visto, dar algum jeito, né, na zaga do Corinthians de parar de tomar gol. Porque o Corinthians estava tomando gol adoidado nos últimos jogos, não estava conseguindo resultados, e quando ele chegou, o Corinthians já está há 6 jogos sem sofrer gols. Isso não acontecia desde 2014, desde a época com o Mano Menezes. Então é um feito inédito pro Corinthians. E você acredita que, falando em Diniz, você acredita naquele futebol lindo, vistoso, de toqueira, saindo lá de trás, e não tem sido isso. Talvez o Diniz ele pode ter, ele tá se reformulando. Talvez ele tá usando o Corinthians como algo, levando tão a sério, com tanta vontade de querer estar aqui, de que ele tá abdicando do seu estilo de jogo para querer dar certo. Porque peça ele tem, o estilo de jogo dele, eu acredito, eu gosto do estilo de jogo do Diniz. Eu não gostei quando ele veio assumir o Corinthians, mas é aquilo. Eu falei até no meu Instagram, quem não me segue, acessa lá, Posse 90 Oficial, ponto oficial. Acessa lá que tem um vídeo falando especialmente do Diniz, de que ele é 880 e que ou ele vai dar muito certo ou ele vai dar muito errado, porque ele é a cara do Corinthians. Mas só que ele, como ele tá abdicando, até o momento tem dado muito certo, porque até agora não perdeu, né? Não perdeu e ganhou jogos importantes, tanto na Libertadores como agora no Brasileirão. Então, acredito que tá dando certo. Vamos ver como é que serão como será, né, a sequência do Corinthians e do Diniz. E pro Vasco, acredito que tenha que melhorar muito sua criatividade. É um time muito abaixo no nível criativo de jogadas. E eu acredito que o Spinelli não tenha que ser banco nesse time do Vasco, não. O Spinelli é um bom atacante, é um bom camisa 9, e eu não acho que ele tinha que ser banco nessa partida, não. Eu acho que o Renato Gaúcho ele errou na escolha do David como titular na partida de hoje. Então, o Corinthians vai para a 14ª colocação. O Vasco está na parte de cima da tabela ainda, mesmo com a derrota. E veremos como será a sequência do Campeonato Brasileiro. Fechou? Foi um vídeo mais rápido hoje, um vídeo um pouco mais curto. E eu acho que é isso. Tamo junto, pessoal. Voltarei provavelmente terça-feira com o jogo da Champions League, né? Teremos um baita jogo aí pela frente. Eu não sei qual vai ser o jogo. Eu não sei se é Atlético de Madrid e Arsenal ou PSG e Bayern. Mas voltaremos sim terça-feira, beleza? Eu fiquei um tempo sem postar no canal por alguns motivos de saúde, mas estou de volta, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para mais pessoas para divulgar meu trabalho aqui e acredito que seja isso. Valeu, tamo junto e falou!